Candidato, o senhor falou de El Salvador e que muita coisa pode ser implantada a partir do que o senhor acompanhou por lá. Só que tem muita gente que contesta também os métodos utilizados pela presidência do Bukele por lá, dizendo que há prisões sem mandato, há uma participação das pessoas dentro dessas cadeias por tempo indeterminado, que muita gente inocente acabou sendo presa, e o senhor falou que tem muita coisa que deu certo. O que é que deu certo e o que é que não deu e que a gente não deveria replicar lá em El Salvador? Leonardo, é importante essa pergunta porque as pessoas que criticam não foram lá conhecer. Ao invés de ficar no achismo, eu passei, como eu mencionei, uma semana lá. O que eles fizeram em El Salvador passa majoritariamente por aquilo que eu luto por muitos anos, alterações legislativas. O que deu resultado lá, claro que são uma série de fatores, mas o principal ponto foi reforma do sistema de justiça criminal. O presidente Bukele, quando foi reeleito, ele, de 60 deputados da Assembleia Legislativa, ele conseguiu fazer 54 da base de apoio. Estamos falando de 90% do Congresso Nacional. Lá, eles são um sistema unicameral, não tem Câmara e Senado, é uma Assembleia Legislativa. Ele criou 14 novas varas especializadas em combate ao crime organizado, cada uma delas com 3 juízes. Esses juízes, alguns deles foram nomeados numa espécie de quinto constitucional e eram membros do Ministério Público, da FGR. Quando ele cria varas especializadas de combate ao crime organizado, ao mesmo tempo que ele criou para a distribuição dessas investigações e julgamentos, ele também faz uma alteração legislativa muito importante, aumentando a pena para a maior parte dos delitos, em especial para membros das organizações criminosas, lá que chamam pandilheiros. E aí houve, sim, uma revolta do crime organizado, promover uma noite sangrenta com 86 mortes de civis de uma noite para outra, e aí ele decreta uma espécie de regime de exceção, cria o SECOT, uma prisão de segurança máxima, para 40 mil, capacidade para 40 mil detentos, e passa ali a imprimir uma verdadeira guerra contra o crime organizado. Então as pessoas que criticam e falam de direitos humanos de assassinos, de estupradores, de sequestradores, daqueles que atacavam policiais, mas não falam dos direitos humanos das vidas que estão sendo preservadas. A média de homicídios em El Salvador era de mais de 102 por 100 mil habitantes. Era o país mais violento do mundo. E hoje, ele tem um número menor do que os países do leste europeu. Mas se eu tiver um inocente que vai preso ou que está nessa SECOT, por exemplo, que é uma prisão, como o senhor destacou, de segurança máxima, as pessoas acabam ficando bem confinadas por lá pelas imagens que a gente tem observado. O senhor esteve lá, tem mais propriedade até para falar. Se eu tiver uma pessoa que, porventura, tivesse sido detida de uma maneira irregular, como é que eu posso peneirar isso e deixar só pessoas que atentam ou que são criminosas efetivamente? Boa pergunta, Renato, porque eu estive lá visitando o SECOT e não vi nenhum inocente lá. Só vi membro do crime organizado. Mas o senhor tem certeza? É o que está. Eu preciso confiar na justiça, preciso confiar no processo, do jeito que estava, pro jeito que está. Eu andei no centro da cidade de San Salvador, eu vi motocicletas paradas com a chave no contato. Lá ninguém se preocupa se vai ser assaltado, vai ser morto, vai ser assassinado. Então, esses argumentos de que, olha, uma pessoa inocente, eu confesso que não vi. Eu preciso confiar no processo e, claro, fazer adaptações para o nosso país é fundamental, porque El Salvador é um país pequeno, o Brasil é um país de dimensões continentais, mas eu tenho certeza que não dá para fazer 100% do que foi feito lá. Se a gente fizer 90%, o Brasil se torna outro país. Bom, candidato, o senhor mencionou que, na sua visão, o candidato Flávio Bolsonaro é o mais preparado para assumir a presidência da República, também por conta do que ele entende como combate à violência no país e as propostas de segurança pública. Então, eu te pergunto, quais foram as propostas de Flávio Bolsonaro voltadas especificamente para a segurança pública que te inspiram a dar esse apoio? Ou talvez até mudanças legislativas durante a gestão de Jair Bolsonaro que te façam, assim, confiar nessa possibilidade de mudança tão grande voltada a Flávio Bolsonaro e possivelmente aliado a ele caso o senhor seja eleito? Veja bem, Evandro, o enfrentamento ao crime organizado hoje, ele precisa ser feito com coragem e sabendo do tamanho do problema. Você sabe que aqui em São Paulo nós fizemos isso em várias oportunidades, aumentamos exponencialmente o número de prisões, de apreensões, em especial criamos algumas ferramentas como o programa Recupera SP, que aproveita o recurso da lavagem de dinheiro do crime organizado e reverte para as forças policiais. E muito do que deu certo aqui, o programa Muralha Paulista usa tecnologia para combater o crime organizado, para recuperar veículos, para capturar indivíduos procurados. Tudo que deu certo aqui em São Paulo, a gente está levando para o plano de segurança do Flávio Bolsonaro. Eu participei, como eu disse para vocês, do Plano Brasil Sem Medo. Sim. E, sem dúvida alguma, a questão do combate ao crime organizado é o principal. Por quê? O atual governo Lula contingenciou 4,3 bilhões de reais do sistema de fronteiras do Exército Brasileiro. Primeira coisa, precisamos fechar a porteira aberta que existe no Brasil. A maior fonte de receita do crime organizado é o tráfico internacional de drogas, em especial do PCC. Majoritariamente a droga que vem da Bolívia, a cocaína, entra Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, vai para o Porto de Santos, e o Porto de Santos
Lamentavelmente, nós temos essa marca, é o segundo maior exportador de cocaína do mundo. E a competência para atuar no Porto de Santos, nos portos e aeroportos internacionais, é do governo federal, que nada faz para combater o crime organizado. E o Flávio Bolsonaro já deixou claro que nós vamos fazer uma política de, primeiro, convênio com os estados, para que as polícias estaduais possam atuar nas fronteiras, uso das Forças Armadas nas fronteiras. Por que a Marinha do Brasil não atua no Porto de Santos? Porque o Exército Brasileiro não está nas fronteiras, evitando que essa droga entre com tanta facilidade ou saia com tanta facilidade. E o crime organizado vem lucrando exponencialmente com isso. Então, sem dúvida alguma, o principal motivo de apoio ao Flávio Bolsonaro na pauta da segurança pública é a coragem e um plano bem escrito e bem determinado de controle das fronteiras, de combate ao crime organizado. Então não tem a ver com a atuação dele até aqui no Legislativo, por exemplo, com alguma proposta que tenha mudado fantasticamente o lance da segurança pública no país. Ele é presidente da Comissão de Segurança Pública no Senado Federal e me ajudou muito na tramitação, por exemplo, do fim das saídas temporárias de presos e do PL antifacção. São duas leis importantes que a gente conseguiu aprovar no Congresso Nacional. Mas, para além disso, do que ele já mostrou como parlamentar, o principal é o que ele vai fazer como presidente da República. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. E combate ao crime organizado vai ser prioridade na gestão dele. O senhor falou da redução da maioridade penal, que é um tema que está em discussão nesse momento amplamente. Por que 16 anos? Por que não 14, 15? Por que a gente determina 16 anos de redução? E imagino que o senhor seja favorável. Não, 100% favorável, porque é o começo, Nonato. 16 anos, acho que tem uma lógica inserida nisso. Eu falei já várias vezes publicamente sobre isso. É inadmissível no Brasil a gente permitir, não, isso a gente permite que um cidadão de 16 anos de idade possa decidir o futuro das eleições votando no seu candidato, a presidente, a governadora, a senador. A gente não pune adequadamente um criminoso de 16 anos de idade. Eu vou usar um exemplo aqui. Na cidade de Aracruz, no Espírito Santo, em 2022, um criminoso de 17 anos invadiu uma escola com 2 armas de fogo, matou uma professora e outros 3 alunos e feriu 12 outros alunos. 4 vítimas fatais e 12 feridas gravemente. 2022. Você sabe onde ele está hoje? Em liberdade. E o pior, a lei brasileira, o nosso ordenamento jurídico permite que ele esteja em liberdade, porque o período máximo de apreensão do chamado adolescente infrator é de 3 anos. Isso não é razoável, isso não é adequado. Com 16 anos de idade, se ele já pode votar e definir o futuro do país, ele tem que ser responsabilizado por isso. E 16 anos é o começo. Para crimes graves, como estupro, sequestro, homicídio qualificado, eu defendo que 14 anos seria o ideal, inclusive. Eu sou mais radical nisso, mas é um passo de cada vez. Como a Beatriz mencionou a questão da prisão perpétua. Tem que haver prisão perpétua, só que com detalhe. Não o detento dando prejuízo para a população, o pagador de impostos. Tem que fazer o preso trabalhar, que é uma outra pauta que é prevista no artigo 5º da Constituição. Para isso tem que... nós teríamos que ter uma nova Constituição? Sim. A sociedade ela vai mudando e a resposta legislativa tem que ser adequada para os problemas públicos. O senhor colocaria entre suas propostas, então, uma nova Constituição? Sem dúvida alguma, mas isso não é uma proposta do parlamentar, isso tem que ser encarado pelo governo federal, especificamente pelo Poder Executivo. Senão não teria força para isso, mas redução da maioridade penal, ela é necessária, é urgente, é inadmissível que um criminoso que mata, que estupra, que entra numa escola e mata 4 pessoas, fere outras 12, 3 anos depois esteja em liberdade, colocando risco em toda a sociedade. Candidato, outro tema que tem entrado muito em debate, acredito que os eleitores nunca estiveram tão atentos à discussão envolvendo o STF, a nomeação de ministros, as sabatinas, que são de responsabilidade dos senadores, sim, assim como a análise de impeachments. É a Casa Alta responsável por isso. Qual é a postura do senhor frente a essas cobranças que hoje a população faz sobre a atuação dos ministros da Suprema Corte? Sou favorável ao impeachment de ministro da Suprema Corte, venho falando publicamente sobre isso há muito tempo. Os abusos que o Poder Judiciário vem cometendo, as injustiças, elas não estão tendo freio. Que casos, por exemplo? São vários. A prisão do presidente Bolsonaro é injusta. E não só do presidente Bolsonaro. Os presos do 8 de janeiro, são milhares de presos que foram condenados por penas absurdas. Eu acabei de falar para vocês aqui sobre o criminoso que invade a escola e mata 4 pessoas, fere outras 12 e 3 anos depois está em liberdade. Uma pessoa que estava numa manifestação está presa injustamente e condenada a 17, 18 anos, 20 anos de cadeia. Mas isso só acontece porque o Senado Federal perdeu a sua força e, desculpem aí a sinceridade, o respeito da população brasileira. Então, mas para antes do impeachment de ministro da Suprema Corte, que eu sou favorável, nós temos que elevar a estatura moral do Senado Federal. Começando pela eleição de um novo senador, novo presidente do Senado. Eu tenho compromisso, faço um compromisso público aqui, eleito senador da República, eu jamais votarei em Davi Alcolumbre para presidente do Senado novamente. Aliás, eu nunca votei nele, né? Porque ele está no Senado. Mas jamais votaria nele.
E creio que a direita fará no mínimo 30 senadores em todo o Brasil, das 54 cadeiras que estão sendo disputadas, para que a gente tenha um senador de direita presidindo o Senado Federal. E esse pode ser que seja ou Rogério Marinho ou Tereza Cristina, aí vai depender do que a direita se reunir, enfim, e decidir pelo nome. Mas eu acho que um novo presidente do Senado, essa queda de braço que existe, essa interferência entre os poderes, o avanço do Poder Judiciário perante os demais poderes, isso não vai acontecer, porque o Senado Federal vai e deve cumprir o seu papel constitucional de freios e contrapesos, não só da Suprema Corte, mas do Poder Judiciário. Para a gente é gratificante ter o seu engajamento aqui com a sua opinião, até para fazer jus aqui ao nome do canal, a opinião é sua, tá? Um abraço aí a todos vocês e até o próximo vídeo.